Fala família Palmeiras, voz do Palestra na área. E olha só, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o confronto diante do Cerro Porteño, o empate de ontem ali, quais foram os pontos positivos e negativos dessa partida e também sobre toda a repercussão na mídia, lances polêmicos, comentários sobre a arbitragem e tudo mais. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha aqui embaixo, comenta a sua opinião no jogo de ontem, se você acha que a arbitragem falhou, se não falhou, e não perde tempo não. Agora vamos lá com o jogo aberto, toda a repercussão na mídia com relação a esse empate do Palmeiras. Avante palestra! Palmeiras e Cerro Porteño, teve falha do Carlos Miguel, teve reclamação do Palmeiras, expulsão do Andréas Pereira e todos os lances a gente mostra pra você aqui no Jogo Aberto. Tinha alguma coisa diferente no ar. A Libertadores tem uma coisa, né? Parece uma Copa. Pra gente é uma Copa, entendeu? É noite de Libertadores! A noite de Libertadores para Palmeiras e Cerro Porteño teve de tudo. Vitor Roque criou a primeira de muitas chances do Verdão. Nessa, Velasquez salvou em cima da linha. Melhor ao Alviverde em campo, Alan exigiu boas defesas do Rofo. Depois dessa cobrança de escanteio, o Tigrinho também testou o goleiro. No rebote, Flaco Lopes desperdiçou. Antes da pilha de tentativas, um susto. Murilo bobeou e perdeu a bola para Morel, que ficou cara a cara com Carlos Miguel. Ele tentou driblar o goleiro e caiu. Ficou pedindo pênalti. A arbitragem não ouviu. Na segunda etapa, John Arias quase marcou um golaço. Fez a bola beijar a trave com esse chute de fora da área. Depois, dentro dela e livre da marcação, faltou pontaria. Só não ganhámos por mais golos porque, infelizmente, a nossa eficácia não foi boa em função das oportunidades que eu acabei aqui. Aquela bola na poste podia ter entrado, a do Arias podia ter entrado naquele cruzamento rasteiro do Alá. Enfim, não foi dia em que o ketchup saiu, mas vamos trabalhar e ele vai sair na hora certa. E também porque o Cerro Porteño incomodou. De novo, os paraguaios terminaram a primeira fase na liderança do grupo e invictos contra o Palmeiras. Benítez aproveitou a sobra pela direita e marcou, só que teve revisão do VAR e o gol foi anulado por impedimento. Não seria a única decisão importante da arbitragem. 3 minutos depois, Andréas Pereira foi expulso por acertar o braço do Klimovic. Cartão vermelho direto, sem discussão. Ou quase sem. Alguém viu a agressão? Alguém viu algum cotovelo na cara? Algum murro no peito? Alguém viu? Eu acho que a expulsão foi muito rigorosa, se compararmos, por exemplo, com a entrada do jogador do nosso adversário no Roque, na primeira parte, onde nem na bola toca, simplesmente tira a perna ou acerta na perna do nosso jogador. O lance que Abel se refere foi na reta final do primeiro tempo, quando Domingues acertou a perna do Tigrinho. O árbitro só tirou o cartão amarelo do bolso. Mesmo com 1 a menos, o time do português conseguiu abrir o placar. Cruzamento do Murilo, Marlon Freitas ajeitou e Flaco Lopes mandou para o fundo da rede. Flaco Lopes! Gol! O clima de Libertadores chegou para o Verdão, mas escapou nas mãos de Carlos Miguel. Jonathan Torres cruzou. A movimentação do Verratti fez o goleiro se atrapalhar e falhar. Toma um piruzaço! Ele toma um frango, Carlos Miguel! Faz parte, a gente tem que aceitar e entender que os erros fazem parte do nosso sucesso, então temos que lidar da mesma forma que a gente lida, com carinho ao erro e tentando corrigir. O nosso goleiro também sabe que pode fazer melhor naquela ação, mas o futebol para mim é muito claro. Quando ganhamos, ganhamos todos. Quando perdemos, perdemos todos. Depois de fazer a melhor campanha da chave na fase de grupos, o Cerro decide em casa.
A noite de Libertadores não terminou como o Palmeiras esperava. A decisão de quem avança às quartas de final ficou para a semana que vem, no Paraguai. O goleiro Carlos Miguel, um dos responsáveis pelo empate, acredita na classificação. Ele não deu entrevista, mas ao passar pela zona mista, mandou recado. É o que deseja o torcedor alviverde. O símbolo que eu tenho aqui ao peito é desde 2020. E desde 2020 faço uma coisa, é servir o Palmeiras da melhor forma que sei e que posso. Se estão à espera de ter um treinador que só ganha tudo, tenho que ir buscar o treinador de Paris Saint-Germain, que ele agora limpa tudo. É com Abel Ferreira no comando. Com a dúvida sobre o esquema de 3 zagueiros, amado e odiado, que o Palmeiras vai ter em menos de uma semana, mais uma noite de Libertadores. Engraçado, alguns confrontos parece que tem os adversários, eles têm um quê a mais que você não consegue furar a retranca, não consegue vencer. O Edu destacava aqui, são 2 empates e uma derrota nesse confronto só nessa Libertadores, já que as duas equipes se enfrentaram na primeira fase. E o Cerro Porteño, ele monta a estratégia de uma maneira que ele consegue sim surpreender o Palmeiras. E olha que o impedimento ajudou o Palmeiras ainda, hein? Que se aquele gol do Cerro fosse validado, Edu, não sei não, hein? O jogo poderia ter outra história, né? Mas a gente vê realmente, Renata, que o Palmeiras ultimamente não está jogando bem. Eu acho que está sendo muito irregular dentro das partidas. O Palmeiras faz alguns jogos bons, outros começam a cair dentro da partida realmente. E ontem foi uma delas. A gente viu realmente que o Palmeiras jogando a Libertadores, né, ele joga de uma maneira... Eita. Oi? Tá perdendo a potência? Não estamos perdendo não. A gente sabe que essa questão da irregularidade vai acontecer. Né? Você tem que ter agora consciência do momento que está vivendo. Agora o Palmeiras vai lá para o Paraguai tendo que vencer e vai vencer ainda, confio ainda no trabalho do Abel e nesses jogadores também, mas só que os jogadores também têm que entender dentro do campo, Renata, que eles têm que querer mais também. Quando tem oportunidade, tem que fazer gol. E o Palmeiras sempre teve aquela coisa do planejamento, tentar fazer o gol no início, pressionar a equipe adversária para fazer o gol, para depois jogar mais tranquilo. Infelizmente, as coisas não estão acontecendo dessa forma e o Palmeiras está tendo dificuldade, principalmente para a questão de criação. E quando cria, está tendo chance, não está fazendo, não está tendo tranquilidade para fazer. Então, quando faz também, não está conseguindo segurar. Então, o Palmeiras tem que rever algumas coisas para que as coisas não aconteçam da pior forma possível. Bom, então, Ronaldão, o Palmeiras realmente não está tendo aquele script que se esperava na Libertadores, mas acho que um dos problemas é que, se eu perguntar para vocês qual é o time titular do Palmeiras... Vocês sabem me dizer? Ninguém sabe. Essa é a Talvez pergunta. é isso, precisa descobrir quem é que vai sair jogando. O Cicinho falou sobre isso agora há pouco, né, do Leonardo Jardim. Então tem que descobrir. As lesões mudaram os rumos de todos os atletas ali de ataque do Palmeiras e o Abel não está conseguindo encaixá-los novamente. Teve a lesão, aquela coisa toda, voltaram. É o caso do Flaco, é o caso também que teve na seleção, depois voltou, que teve lesão. Aí teve o Vitor Roque também com problemas ali, o Arias também girando e o Abel não consegue encaixar um time para um contra-ataque. Muitas vezes sempre opta por fazer aquela bola aérea dentro da área para tentar achar os atacantes. Esse é o maior problema do Palmeiras, ainda não encaixou esse ataque. A defesa com o Barbosa ali, ele está desesperado, parece que ele caiu do carro de mudança ali no Palmeiras, e ele corre para lá, corre para cá, dá tapa e caiu do carro de mudança? Ele caiu, parece aquele cachorro que caiu do carro de mudança, sim, e não sabe onde está. Então o Palmeiras ainda carece de um tempo ainda para tentar ajustar as peças. E eu acho que contra o Cerro não vai dar tempo. Porque o jogo de volta vai ser mais amargurado. E aqui teve pênalti que o juiz não deu. Teve um impedimento Mandrake aí. O Palmeiras não tem sorte. Calma que a gente vai começar a revisar os lances polêmicos. Teve sorte o Palmeiras ainda. Sorte, o Cerro Porteño pede um pênalti cometido pelo Carlos Miguel. Eu quero saber, do Dracena, se você marcaria essa penalidade. Renata, não marcaria. Não marcaria realmente. É duvidoso realmente. Uns marcariam, outros não. Eu não marcaria esse pênalti realmente. E você, Ronaldo? Eu já sei sua resposta. Pênalti, olha lá. O Carlos Miguel pega ele, não pega a bola. Ele pisou no pé do Carlos Miguel. Esse lance movimentou a internet, a web. Então, a bola passa, olha lá. Aí ele pega o jogador. Então, são 2 pênaltis na rodada de ontem.
do Flamengo, que ele mete a mão na bola, e esse aí que eu não consigo explicar. Não, calma, essa é Eu não a sua consigo opinião. explicar, eu não consigo falar. Não foi pênalti, Ronaldo. Cicinho, Explica. Edu não daria o pênalti, Ronaldão, logicamente, sim. E você? Eu daria o pênalti. Sabe por quê, Renata? O Carlos Miguel, ele sai e o movimento que ele faz com a perna é o movimento que ele tenta parar Ele tenta a jogada. travar o jogador. Exatamente. E a passada do jogador do Cerro é o quê? É para ele passar do goleiro. Só que aí tem a perna do goleiro e vai pisar onde? Ele pisou em cima da perna que o goleiro esticou para tentar tirar a bola. Não pegou o cara, pisou em cima, aí ele chegou, porque ele poderia muito bem fazer o gol. Olha lá, ele vai dar pisar. Aí ele, exato, ele pisa em cima. Ele pisou? É porque ele tem que colocar o pé em algum lugar. Ele vai colocar onde? O goleiro tá com a perna esticada. Ronaldão, você não vai perguntar minha opinião? Ele provocou o Eu pênalti. quero sua opinião, menina Renata. Se eu daria ou não esse pênalti? Sim, pênalti ou não? É lógico que eu daria o pênalti. Olha lá, tô falando, isso é pênalti. Isso é Eu pênalti. achei muito pênalti, Também. mas enfim, né, o jogo seguiu. Agora tem reclamação do Palmeiras e é de expulsão. Você teria expulsado o Domingues por essa entrada no Vitor Roque, Edu? Vermelho na hora. Que isso aí não pegou nem bola, chutou tudo, perna, joelho, chutou tudo. E se ele não pula, poderia ter sido um lance muito pior. Então, pra mim, vermelho, Renato. E você, Ronaldão? Sem clubismo. Eu vou seja profissional. surpreender vocês. Seja profissional. Aí não foi vermelho, aí é vermelho, aí é vermelho. Nem, você pensou 3 vezes antes de falar. Mas olhando a imagem de novo. Gente, mas vermelho. como é que o VAR não chama, vermelho. Cicinho? Se o árbitro não deu em campo, no mínimo uma revisão aí, hein, para um vermelho. Aí sim podemos chamar de enxadada. Aí, rapaz. Então, a questão é essa, o critério do árbitro, né? Um lance desse... Se você comparar o lance de expulsão do Andréas Pereira com esse, se a gente colocasse lado a lado, qual que é o mais forte? Esse aí foi... Tudo bem que são diferentes, mas são agressões. Olha aí. Né? A bola já não tá nem em jogo, quase. Pois é, Meu tem esse pai. lance do Andréas Pereira, o árbitro considera agressão e expulsa, e meio que sem conversa, foi rápido, o VAR não chama para revisão, ou seja, concordou com o juiz, e o Andréas Pereira saiu dizendo, não fiz nada, mas foi expulso. E aí, Edu? Pra que dar esse tapa ou soco ali, né, Renata? Esse movimento de fechar a mão. Acabado O Ronaldo foi muito bem aqui nos anulado. bastidores. O gol ser anulado, lá que estava impedimento, aí vai e tal. Logo em seguida tem esse lance aí que acabou prejudicando bastante o Palmeiras, porque jogar com a menos, e mesmo assim conseguiu fazer o gol. Renata, vai, vermelho. Eita, olha, vocês estão todos hoje profissionais. Não, ele deu a brecha, o árbitro estava do lado dele, olha lá onde que o árbitro estava. É a proximidade do árbitro. Entendeu? Agora, o VAR também poderia ter chamado. Ele alegou que ele só queria tirar o braço do jogador, mas tira então com a mão aberta. O Ronaldo foi bem, você falou isso aqui nos bastidores. Mas aí quando vem essa mão aqui, ó... A mão tá fechada e ele tenta tirar a mão. Pô, empurra ele com a mão aberta, tal, sei lá. Então não tem como não dar o vermelho aí. Aí tem câmera, tem árbitro, tem VAR, tem tudo. Ô, Cicinho, qual é a sua opinião? Eu não daria vermelho. Não, o cara tava tentando puxar a camisa dele também. Então, assim, é lógico que... Eu ele acho que deu foi a um mão soco fechada, é isso. Mas então... Se fosse assim aberta, se ele só desse aquele empurrãozinho, não ia acontecer Mas só nada. que é o estilo do jogador, né? É o estilo do movimento que você faz. Quando você faz uma proteção... Se é jogador, não é lutador de boxe, velho. Tá com a mão fechada, é a mão aberta. Tira a mão, tira o cara. Que nem tu teve o lance lá, o cara deu um tapa quando na o cara Diniz do deu um Pedro. tapa lá no cara. O Diniz, aquilo lá sim. Mão aberta. Aquilo lá Se for pra não tocar na farda, se for pra não tocar, o cara tocou na farda do Andrés. Aqui, ó, tô tirando a mão da farda. Então. Agora, se ele faz assim, é expulsão. Bom, família, vamos lá, vamos comentar um pouquinho aí sobre esse jogo de ontem, né? Aqui, acho que recuperando a voz ainda. Jogo, cara, eu confesso que eu pensava que o jogo seria um pouco mais fácil, né? Ainda não vi todos os lances da partida, tava no estádio, então querendo ou não, a gente acaba não pegando ali todos os momentos, mas a percepção que a gente tem ali é que o Palmeiras teve muito mais volume de jogo, foi muito superior mesmo ao Cerro Porteño, mas o Palmeiras tem algumas debilidades, né, que a gente viu no jogo de ontem, eu já falo isso há um tempo aqui no canal, que é uma dificuldade muito grande em ter um repertório novo, em criar jogadas, principalmente quando enfrenta times que jogam com uma linha de 5, que joga defendendo mais do que atacando, né, então assim... o Palmeiras tem uma grande dificuldade nessa criação e o único jogador que tenta algo diferente
é o Alan, né? Então ontem, de fato, foi o melhor jogador do Palmeiras em campo, porém cansou. No segundo tempo, o Alan ele sente o cansaço e a gente vê, né, que a partir ali dos 15 minutos do segundo tempo, ele começa a desacelerar um pouco mais, é justamente o momento que ele sai. Mas foi o jogador que tentou algo diferente, foi o jogador que no X1 ganhou praticamente todas as vezes que tentou, levando para o fundo ganhava, cortando para o meio ganhava. Então assim, foi realmente um jogador que fez a diferença no jogo de ontem, mas ainda assim o Palmeiras não conseguiu sair com a vitória e por falha nossa, né? Então assim, acho que não foi um jogo brilhante do Palmeiras, mas também acho que não foi um jogo horrível, né? Se a gente levar em consideração aí uma comparação, e até concordo com o Abel Ferreira com relação a isso, ele fala isso na entrevista coletiva, contra o Internacional foi um jogo diferente do que o jogo contra o Cerro, embora ambos tenham sido empates, né? Acho que contra o Internacional faltou mais do Palmeiras. O Palmeiras não jogou o que poderia jogar. Já contra o Cerro Porteño, não que tenha jogado tão bem, tá? Mas acho que faltou mais do que vontade. Às vezes eu reclamo que falta vontade, falta raça, dedicação do Palmeiras, mas acho que faltou mais. Faltou repertório, faltou criação. Acho que o Palmeiras realmente é um time previsível. Então enfia todo mundo lá atrás que você consegue segurar o Palmeiras, até porque é só cruzamento na área, cruzamento na área, cruzamento na área. E aí um lance diferente é quando o Alan consegue levar a bola para o fundo, mas o Palmeiras de hoje é isso, né? Eu acho o Palmeiras um time fraco taticamente, embora seja muito forte tecnicamente, eu acho fraco na parte tática. Isso passa muito pelo trabalho do Abel Ferreira, né? Não que eu esteja aqui pedindo a cabeça do treinador, nada disso, é uma análise sobre não somente o jogo de ontem, mas a situação do Palmeiras. E assim, cara, falando da parte defensiva, 3 zagueiros não funciona. Eu acho que a gente nem precisa perder tempo falando sobre isso aqui. Acho que precisa entrar no entendimento de que 3 zagueiros não funciona, não tem como jogar com Alexander Barbosa, com Murilo e com Gustavo Gomes. Aliás, não tem como Murilo jogar mais no Palmeiras, assim. Murilo tem que ir embora, Emiliano Martins, esses caras precisam sair. Tipo assim, não dá mais, a gente não aguenta mais. Então ontem o Murilo falhou o jogo todo. Logo no primeiro lance do jogo, o lance lá que foi discutido sobre o possível pênalti do Carlos Miguel, o jogador pisa no Carlos Miguel, na verdade. Emiliano Martins recua a bola, recua de forma insegura, mas o Murilo não vai na bola e deixa o jogador sair cara a cara com o goleiro, então falha do Murilo no gol que foi anulado também. Cara, eu nem preciso falar da falha do Carlos Miguel no gol que nós tomamos, a bola vem reta e passa embaixo do braço dele. Não dá para o goleiro do Palmeiras, que quer ser campeão, que disputa campeonatos, tomar tantos gols bobos assim, não dá. O Carlos Miguel, ele, por ter envergadura e elasticidade, faz milagres, assim, são defesas dificílimas que ele consegue pegar. Agora, o mais fácil, cara, se a bola vai rasteira, ele não consegue. Ele é estabanado, ele não passa segurança, bola vem no alto, ele não consegue encaixar, é só dando soco pra frente. Então, assim, o Carlos Miguel é um goleiro que não passa segurança, né? E eu sinto muito em dizer isso, porque eu torço muito para que o Carlos Miguel dê certo. Eu era uma das pessoas que já entendia também que já não fazia mais sentido o Everton, né? E continuo achando, não sinto falta do Everton, mas assim, goleiro do Palmeiras não pode falhar tanto quanto tem falhado o Carlos Miguel. Eu acho que isso é fato e é um ponto de atenção aí para as próximas rodadas, temporadas e tudo mais. Então, de forma geral, assim, a análise do jogo é essa. Se a gente for colocar aí pontos positivos, Alan foi um excelente ponto. Pontos negativos, Emiliano Martins, Murilo, foram muito mal. A expulsão do Andreas Pereira, cara, nem preciso falar que aquilo ali é um absurdo. É um absurdo ser expulso por aquilo. E o Arias muito mal ontem. Cara, mano, o lance que o Palmeiras conseguiu chegar com o Alan no fundo, cruzando na área, e o Arias chutando pra fora, aquilo ali é loucura. Só de pensar aqui, ó, já toma a raiva novamente. Mas, família, é isso. Agora é pensar no jogo de volta, agora é pensar na recuperação, torcer para que o Palmeiras consiga aí sair com a vitória e se classificar para as quartas de final. Essa Libertadores, que ainda não tá tão difícil,
mas a gente precisa fazer o nosso trabalho. O ponto positivo é que a gente é melhor fora de casa do que em casa. Já vira a chavinha e a gente precisa focar no Fluminense no próximo sábado, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, para que o Palmeiras continue bem aí na disputa pelo título. Jogo fora de casa, às 4h30 da tarde, no próximo sábado, enquanto no domingo o Flamengo enfrenta o Mirassol. Então, a tendência é que o Flamengo consiga sair com a vitória, por isso é importante que o Palmeiras também ganhe, para que a vantagem não reduza ainda mais. Dito isso, família, é tudo que temos por hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha aí, comenta aqui embaixo a tua opinião pro jogo de volta e amanhã estamos de volta. Avante, Palmeiras!